Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. E é com satisfação que nós estamos recebendo o professor Ricardo de Oliveira Orsi, docente do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a Unesp de Botucatu. Professor, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Lorival, bom dia a todos que estão nos ouvindo. A satisfação é toda minha, agradeço o convite. Professor, falar de abelha é sempre muito importante, né? Eu acho que nós já falamos algumas vezes e a gente procura falar sempre aqui também da importância das abelhas, né? E também dos cuidados que devem ter com relação à abelha. Nós tivemos na página da Unesp, há dias atrás, uma publicação com relação aos perigos das pessoas que estão sendo picadas pelas abelhas. Isso, no meu entender aqui, comentando com a equipe, pode trazer as pessoas, vamos matar as abelhas então. E não é assim que se deve proceder, né, professor? Não, de forma nenhuma, Márcio. Nós embora nós tenhamos, né, o grande problema de acidente com abelhas, nós não podemos esquecer que as abelhas são fundamentais para o ser humano, para o planeta. Quando nós falamos nas nossas abelhas africanizadas, que são as abelhas que ferroam, nós logo temos o medo, por conta que dói, né, Ellen? A ferroada. Queima, viu? Queima, né? Mas as abelhas são fundamentais. Nós temos uma cadeia, que é a cadeia da apicultura, que gera milhões de empregos diretos e indiretamente no país. Nós estamos numa região aqui do Polo Cuesta, que é se não uma das, mas a principal do estado de São Paulo em termos de produção de mel. Nós pegamos Botucatu e Itatinga aí com grande produção. E as abelhas são fundamentais para os serviços de polinização. Uhum. Então nós não podemos esquecer que culturas como laranja aumenta em 30% a produtividade, café está atingindo 30%, com melhores qualidade do grão, soja chegando aos 15%. Então as abelhas são fundamentais para esse serviço ecossistêmico que elas prestam. Então, quando a gente depara com uma colônia de abelhas africanizadas, em hipótese nenhuma a gente deve jogar um veneno ou procurar matá-las. O certo é chamar o especialista para remoção e tomar os devidos cuidados, como não chegar perto, não fazer barulho e se afastar o mais rápido possível. E quando é inevitável, de repente está passando, caminhada em mata, fazer aquela caminhada, de repente viu ali, as abelhas começam a atacar, o que deve fazer? Deita no chão, fica, como é que faz? Corre? Corre. Mas dá pra correr mais que a abelha? O que acontece? Quando você se depara... A gente corre, mas ela voa. Mas tem que correr. Tem que ser bom de corrida. Dá pra correr mais do que alguém que tá voando? Dá, porque o que acontece? Quando uma abelha, ela faz uma ferroa, né? O ferrão dela é como se fosse um arpão. Então ele fica preso na pele e ela faz força para tentar soltar, ela libera esse ferrão na pele de quem está sofrendo o acidente. E com isso ela libera um odor, que são feromônios, né? E tem um muito potente, que atrai outros para ferroar no mesmo local. Aí fica pior. Aí fica pior, por isso que elas se defendem em bando. Por isso tem que correr. Então se você deita no chão, você fica um alvo fácil para que outras abelhas venham e fiquem ferroando. Então o ideal é que você corra. Pular na água, eu vou morrer afogado, não sei nadar. Vai morrer afogado, corre em zigue-zague. Em zigue-zague, para ir desorientando. Se possível, entrar numa área de mata, mas que seja possível correr, senão você pode tropeçar e às vezes cair, se machucar e não conseguir correr. Porque as africanizadas, em média, elas percorrem o indivíduo por até 100 metros. Só 100 metros? Aproximadamente. Então, vamos dizer assim, a grande quantidade de abelhas que possam vir a defender o seu território vão começar a se dispersar. E aí você vai continuar tomando uma ou outra, mas você tem que correr o mais rápido possível em zigue-zague e pernas para que te quero. Se de repente for ferroado por muitas abelhas, pode levar à morte, inclusive, professor? Pode. Eu já atendi. Pode. E fica feio, tá? Fica horrível. A pessoa que morre picada de abelha, por causa dos inchaços e tal, e não tem o que fazer para melhorar aquela situação. E eu já fui aqui, descendo a serra nossa aqui, uma vez até o cavalo morreu. Sim, é terrível. O cavaleiro e o cavalo. E dá medo de chegar perto. Eu fiz muita caminhada, eu quero voltar a fazer aí com o Papa Trilhas, e a única coisa que eu tinha medo nas trilhas era abelha. Eu não tinha medo de cobra, onça, saci, nada disso. Agora de abelha eu tinha medo. Porque assim, o que acontece? Realmente não é agradável, tá? Eu falo porque nós, assim, que estamos no dia a dia trabalhando com as abelhas,
mesmo com todo o EPI, já cheguei a tomar muitas ferroadas por cima. Mas ali a gente estava num controle, num apiário da universidade, então você tem o controle, mas não é agradável. Então, se você se depara sem um equipamento de proteção nenhum e começa a tomar as ferroadas, isso é muito desconfortável e depende muito do grau de sensibilização do indivíduo. Então isso varia de pessoa para pessoa. Foi picado, o que eu faço? Uns caras apanham a faca em cima, gelo, se tá no mato faz xixi em cima, já até isso já falaram, alguma coisa que você fazer para poder tirar a dor. O que você faz? O ideal quando a gente toma algumas ferroadas é manter a calma, tá? Porque o desespero pode piorar a situação, então você tem que sair correndo, não ficar no local se debatendo, porque pensa assim, a abelha ela só vai partir para uma defesa quando ela se sentir ameaçada. Então é quando alguém entra num raio de defesa da sua colônia, que tem cria, tem alimento ali estocado. E aí se você fica se debatendo, dá a impressão que você quer lutar, quer brigar com elas. Está desafiando. Está desafiando. Então isso deflagra um instinto defensivo cada vez maior. Afastado do local, o ideal seria você remover o ferrão. E às vezes as pessoas fazem um procedimento errado, né? Esfrega a mão assim. Imagina que o ferrão, quando ele é preso na pele, ele tem uma bolsa com veneno. E conforme a musculatura vai contraindo, o veneno vai sendo injetado no organismo. Então, quando eu passo a mão esfregando, eu estou apertando a bolsa e injetando tudo de uma vez só. Espalhando o veneno. De uma vez só, mas. Então, o ideal seria o quê? Com uma unha comprida, um canivete, você raspar o ferrão rente à pele para removê-lo. Até eu sempre brinco, né? Eu lembro quando eu era pequeno, minha avó falava, toma uma ferroada, passa a aliança do casamento, que na verdade que é uma simpatia. Não, porque a aliança, ela tem essa parte aqui, do anel, né? Na hora que você passa, você está arrancando o ferrão pela base. E com isso é menos veneno injetado. Não era simpatia, era um jeito de tirar o ferrão. Tirar o ferrão. Que coisa impressionante. Agora, professor, eu tenho percebido, por exemplo, lá em casa eu percebi num fundo, num piso branco no quintal, algumas abelhas mortas, né? Quando eu falo algumas, assim, algumas mesmo, 3, 4, e de repente mais 3, 4 do outro lado. E eu fiquei imaginando, será que são agrotóxicos? Será que o fumacê que colocam contra a dengue? O que está acontecendo? O que pode ser isso, professor? Márcio, o agrotóxico, quando ocorre uma contaminação na colônia, depende muito da concentração de exposição a que as abelhas foram submetidas. Então nós podemos ter uma mortalidade imediata, direto na colônia, que a gente brinca, né? Morre tudo. A gente brinca no sentido ruim da coisa, que fica aquele monte de abelhas mortas no boco da caixa. Ou pode desnorteá-las. Mas nesse caso, geralmente, essas poucas abelhas que estão ali, que acontece muito em casa também, vira e mexe aparece, geralmente são abelhas que estavam em atividades de campo, coletando seus recursos, começou a escurecer e elas perdem o sentido de orientação para retornar à sua colmeia. Entendi. E elas buscam uma fonte de luz para se aquecer, para que no dia seguinte consiga talvez retornar e continuar a sua vida. Então muitas vezes elas procuram a luz de casa e às vezes não conseguem sobreviver, caem, morrem. Em casa aparece. Quando aparece essas abelhas, são 2, 3, 4, né? Não digo para todo mundo fazer isso, mas eu pego na mão devagarzinho, ela sobe, vou e solto lá fora. Como que é o sistema de orientação da abelha? É mais pela visão? É mais pelo Não, a abelha sensorial, radar com o cego? É uma coisa maravilhosa, porque a abelha possui no ápice da sua cabeça 3 pequenos orifícios, chamados ocelos, que captam a intensidade luminosa. Então esses três orifícios, eles dão orientação ou a sensibilidade de luminosidade para as abelhas. Então, quando começa a raiar o sol, elas sabem que está amanhecendo e saem para o serviço de campo. Quando começa a escurecer, que começa a reduzir a intensidade luminosa, elas começam a retornar cada vez mais próximo da sua colmeia. Para quê? Para que a hora que escurecer, elas cheguem e durmam em casa. E toda a orientação, toda a parte de onde elas vão, como elas voltam, é regido por uma bússola, que naturalmente é o sol. Então elas conseguem traçar em relação à sua colmeia, a fonte de alimento e o sol, o ângulo formado tridimensionalmente, e por base desse ângulo ela sabe exatamente onde ela tem que ir, aonde ela tem que voltar. Então sempre cada abelha sabe exatamente onde é a sua colmeia. Que coisa impressionante. Que nem nós, né? Eu moro na Rua Amando, número 1528, um exemplo aqui.
A abelha sabe exatamente qual que é o número da sua casa. Coisa impressionante. E tem uma relação, tipo assim, roupa escura, roupa clara, quer dizer, se eu for andar no mato, tiver com camiseta preta ou camiseta branca, influencia? Influencia. Cores escuras irritam as abelhas naturalmente. Sim. Tô ferrado, só uso camiseta preta. Hoje não é meu dia, viu, Márcio? Não vamos andar no mato com a camiseta da rádio. Não, por isso que os EPIs do apicultor sempre são de cores então claras. É isso que eu ia falar. Eu nunca vi um azul, um verde, então nem pensar. Não, verde não. Preto, né? O preto principalmente, Lurival. Mas cores escuras irritam as abelhas naturalmente. Olha só, Professor, a Patrícia perguntou uma coisa aqui, Márcio, que acho que é uma dúvida de muita gente, e ela fez um complemento ainda. O que acontece no filme, a história da abelha, né? Acontece dessa forma mesmo, quando ela ferroa, ela realmente morre, e se todas as abelhas produzem mel que podem ser consumidos por humanos. Morre, tá? Morre porque... De um jeito ou de outro, né? De um jeito ou de outro. Ou você vai brigar com ele e matá-lo. Mas quando ela ferroa, como o ferrão fica preso à pele, ela rompe o último segmento do seu abdômen, e o que fica ali na nossa pele é o ferrão, musculatura acessória, reservatório de veneno, glândula de veneno e parte do seu trato digestório. Então ela morre por uma espécie de hemorragia, né? Então depois que ela ferrou, a tendência é morrer. Mas a natureza é muito bonita, né? Que ela não morre à toa. Ela morre para defender a sua colônia. Ela marca o indivíduo ali para que outras defendam. Guerreira. Por isso que você pegar algumas fotos da antiga civilização grega, vários guerreiros tinham uma abelha no escudo, no sentido de dar vida para defender o seu país, né? Como a abelha faz. Então é muito bonito. E o mel, quando nós pensamos em abelhas, nós temos dois grandes grupos. Eu vou dizer uma forma mais simples aqui. As que ferroam e as que não ferroam. As que ferroam, nós temos só uma, que é a Apis mellifera, que são as nossas abelhas africanizadas, que são as grandes produtoras de mel que fazem parte do agronegócio, exportação, a cadeia da apicultura. E nós temos as abelhas sem ferrão, que são os meliponíneos, que são da meliponicultura. Então o mel da Apis... Essa não tem mel? Produz. Mas o mel da Apis você pode consumir desde que produzido de forma adequada. Os abelhas sem ferrão pode consumir. Então a gente pega mel de jataí, mandaçaia, são méis de boa qualidade. Entre as nativas, mel de arapuá, por exemplo, não é indicado consumir. Além dela produzir pouco, porque é uma abelha que tem muito depósito de detrito dentro do ninho. Então é um mel que sai geralmente com uma contaminação bacteriana maior. Essa arapuá é a que gruda no cabelo. Que gruda no cabelo. Então tem, entre as nativas, as que produzem mel de qualidades, que naturalmente é um mel não muito indicado para o consumo humano. Mas mel de jataí, mandaçaia e por aí vai, são méis de boa qualidade. A gente vê que alguns animais, eles vão lá comer o mel da abelha, a gente vê muito em filme o urso mesmo, que vai lá. O urso. Eles não são picados, que é o pelo, não consegue? Mas veio o nariz dele, a boca, como é? A abelha não pica ali? São adaptados. São adaptados para isso, porque além de ter o couro mais grosso, é difícil da abelha ferroar, mas ele pega e a toxina não exerce um efeito tão tóxico quanto para o ser humano. Então eles conseguem ir lá e saquear e roubar. E tem alguma abelha, essa daqui é a pior picada que tem, né? Essa vai doer de verdade, esse nego vai chorar. Não, entre as abelhas, a africanizada. A africanizada, que assim, é uma abelha maravilhosa, mas maravilhosa, só que tem o inconveniente dos acidentes que nós temos, né? Vamos falar um pouco da parte boa também do mel, né? O mel tem variedade de acordo com o quê? Com a região que ela está, com a mata. Isso, e tem algum mel que, olha, esse é o melhor mel para a saúde, ou mais saboroso, ou mais perfumado? Como é que funciona isso? Não tenho. A qualidade do mel vem muito da origem botânica. Então, o que é o mel silvestre, que a gente ouve falar muito? É o mel que não tem uma origem botânica predominante. Ela pega um pouquinho de cada coisa. E o que é o monofloral? Que é aquele que predomina. Então a gente tem mel de laranjeira, eucalipto, cipó-uva. Porque onde a abelha tá só tem isso. E ela só vai buscar num raio de 100 metros também ou não? Ela vai buscar mais longe? Mais. O raio de voo da abelha, que a gente chama de forrageamento, pode ir até 312 hectares. Bastante. Só que do ponto de vista produtivo, a gente considera um raio máximo de 1 quilômetro. Então se a minha abelha tiver até 1 quilômetro
do que a gente chama de pasto apícola, da origem botânica que ela quer coletar, ela ainda consegue produzir um pouco. Acima disso, a produção quase que é nula. Então, quando o apicultor vai instalar um apiário, ele tem que procurar pôr o mais próximo possível do que a gente chama de pasto apícola. E aí, esse pasto apícola são essas plantas que vão dar todo o sabor, odor, as características do mel. E aí é difícil falar de um mel melhor, porque depende muito do gosto do apicultor, do consumidor. Eu, por exemplo, eu não sou muito fã de mel de laranjeira. Eu acho enjoativo. Eu gosto de eucalipto. Tem gente que já adora mel de laranjeira. Então, se o apicultor produziu numa área adequada, fez os manejos corretos e produziu um mel de qualidade, então esse mel ele vai ter mercado tranquilamente. Agora, professor, como é que funciona a colônia de uma abelha? Como é que é? A organização de tudo isso, né? Vocês devem ter estudado isso muitas vezes para saber como é que funciona. A rainha, ela morre quando acasala, ou enfim, como é que funciona tudo isso? Não, é maravilhoso isso aí, mas dentro de uma colônia de apis mellifera, nós temos sempre uma única rainha, né? É sempre uma. Nós vamos ter ali aproximadamente ali no máximo uns 400 zangões, são os machos, e o restante são todas abelhas operárias, né? Que pode variar de 2.000 até 80.000 abelhas. Então, o que relaciona, o que faz com que esse número populacional de abelhas operárias aumente ou diminui? Postura da rainha, que está diretamente condicionada à entrada de recurso alimentar. Então, quando nós pegamos épocas de grandes floradas, que entra muito recurso alimentar, isso aí a rainha aumenta gradativamente a sua taxa de postura, o número de abelhas operárias cresce em grandes quantidades. E são essas operárias que fazem a defesa. Então a rainha está lá única e exclusivamente para a postura de novos indivíduos. Como se torna rainha? É muito bonito, né? Poxa lá. Os zangões que são só para reprodução e as operárias que fazem todo o trabalho. Todo. E aí essa rainha, ela tem um tempo de vida média de 3 anos. Tá? 3 anos. Por um apicultor, 1 ano, 1 ano e meio ele tem que substituir, porque naturalmente a sua taxa de postura começa a decair. E aí, se tem menor taxa de postura, tem maior número de abelhas operárias, eu vou ter menor produção, pensando na cadeia da apicultura. O que é essa taxa de postura? A rainha ela pode fazer a postura de até 2.000 ovos dia. É só ela que coloca os ovos? 2.000 ovos dia. Mas ninguém mais coloca ovo lá dentro? Só ela? Só a rainha? Só ela. Por isso ela é rainha. Entendeu? É a única. E essa rainha, por desgaste fisiológico, ela começa a reduzir naturalmente essa postura. 2.000 ovos por dia? Por dia. Ovos. E aí, se o apicultor não intervir, e vamos tirar aqui a parte do apicultor, a parte técnica, vamos falar naturalmente como é que acontece. Se essa taxa de postura, essa quantidade de ovos que ela faz por dia, reduz drasticamente, as próprias abelhas operárias que fazem a corte percebem essa redução de taxa de postura. E daí começa a nascer menos do que morre, é isso? Isso. E aí a colônia começa a ficar em risco. Mas ela dura 3 anos. E, e as outras abelhas? A operária, em média, 42 dias. Ah, só 42 dias? Só 42. E o zangão ela morre de morte natural? Natural. E o zangão até 80. Eu já vou falar já por que até 80. Uhum. E aí as próprias operárias da corte matam a rainha. Ah, interessante. Elas fazem um bolinho em volta da rainha, sufocam, matam e descartam. E quando sai a fumaça branca da nova rainha? Então, aí começa a ter a eleição aí da tem o conclave. O conclave para decidir a nova. Que coisa. E aí toda larvinha fêmea tem potencial de virar uma futura rainha. O que faz ela virar rainha ou virar operária? A alimentação larval, o seu desenvolvimento de larva. Então a larva que vai ser uma nova rainha continua alimentada única e exclusivamente com geleia real. Como é escolha? Tem lá são as abelhas. 2.000. Isso ainda é um segredo pra gente. O conclave é fechado. A gente não tem acesso ao conclave. O voto é secreto. O voto é secreto. É. Porque tem 2, 3, 4, 30 mil abelhas lá dentro. Como é que, olha, a Ellie vai ser a abelha rainha agora? Elas se viram lá. Tem, logicamente, algum fator que a gente ainda não sabe, que elas escolhem. E elas continuam alimentando essa larvinha só com geleia real. A geleia real tem nutrientes que fazem com que o ovário da larva se desenvolva. Quando vai virar operário, eu suspendo a alimentação de geleia real do 3º dia para frente
passam a fornecer mel, pólen, tira os nutrientes e o ovário atrofia, vai ser operário. Elas nunca criam uma só, elas criam 8, 10, 15, 18 rainhas de uma única vez, para garantir que uma nasça. E se 2 nascem ao mesmo tempo, elas vão lutar entre elas, até que uma mate a outra. Que coisa. E essa vitoriosa não vai esperar nascer outra para lutar e vai que perca. Então ela corre ainda aonde tá para nascer as novas rainhas, abre um buraquinho do lado ali na sala de cria e mata no ninho. Ela mata, não deixa nascer. E ela vira nova rainha. 5 a 6 dias depois ela sai fazer o seu voo nupcial. Apis não acasala em superfície, ela acasala em voo. E quando ela sai fazer o seu voo nupcial, ela libera os feromônios de atratividade sexual e os zangões saem para fazer a cópula com ela em pleno voo. Mas ela tem que fazer isso todo dia? Não, uma única vez. Um único voo nupcial. E o zangão morre depois? Morre, por isso que ele pode viver até 80 dias. Agora chegou a hora da... Viu? Não quero sentir o feromônio da rainha, não. Vou para outro lugar. Vou para outro lugar. Então, assim, ou ele morre ou ele se acasala. Porque todo o aparato reprodutor é dentro do abdômen. Então ele rompe tudo, casala com a rainha, morre, cai, vai morrer. Ela se acasala com média de 15 a 18 zangões de uma única vez. Ela é praticamente uma viúva negra. Uma viúva negra. É. E ela mata todos? Não, eles morrem naturalmente. Eles rompem o pênis. Ela nem tem trabalho. Já fotografaram um zangão morto, aquele sorriso? Morto, mas feliz. Mais feliz. Gente, eu nunca vi essa. Sorrisão, velho. Gente. Essa é a vida que eu sempre quis. Essa é a vida que eu sempre mais morre. Minha Logo puta depois, vida. Eu nasci pra coitado. isso, até esse momento agora não preciso mais. Acabou. Por isso que ele pode viver até 80. Porque se ele 80 dias. Porque se ele se acasalar, já era. Né? Morre na hora. 40 dias, é uma vida curta. Curta. É trabalhoso, né? Tem que trabalhar, tem que muito. trabalhar. A vida de abelha não é uma vida doce. Não é, tadinhas. E depois essa rainha armazena os espermatozoides por todo o tempo reprodutivo dela. Né? Quer dizer, ela acasala só nessa vez que ela sai e depois ela volta e fica lá. Fica lá e fazendo os novos indivíduos, tudo mais. Aí tendo uma rainha, todas as larvas fêmeas estão condenadas a virarem operárias. E vocês que trabalham com isso, vocês conseguem perfeitamente identificar dentro ali qual é a rainha. Sim, elas são. Como que vocês conseguem? Elas são, olha, tem a foto ali, ó. Você tá vendo, Léo, que tem uma abelha diferente ali no meio? Mas ela não fica no local mais protegido da colmeia? E como que vocês conseguem chegar até a gente ali? Procura visualmente. Ela é maior? Ela é maior, a gente pode ver, olha, com o abdômen dela, ele é bem mais desenvolvido por conta de ter toda a parte reprodutiva ali, ó, tá? E todas as demais ali do lado são operárias. Então a gente consegue visualmente distinguir a rainha da operária, e os zangões, eles são uma operária em proporções maiores. A hora que você chega para mexer na rainha, eles devem ficar muito bravos com vocês. Não, porque ali na hora que a gente está mexendo tem a fumaça que reduz a defensividade, a gente está com o EPI, então a gente consegue trabalhar tranquilamente. Toda essa sequência que o professor explicou, isso independe do tipo de abelha. É o mesmo sistema para todas. Isso, para abelha sem ferrão é um pouco diferente. Porque a Apis mellifera vai ter uma única rainha e não se cria mais nenhuma enquanto essa estiver lá. Nas abelhas sem ferrão, nós podemos ter mais de uma rainha ao mesmo tempo, tá? E é comum a gente ter uma rainha e outras, que nós chamamos de princesas, aprisionadas dentro da colmeia. Entendi. Tá, como se fosse aqueles desenhos dos castelos com as torres, que a bruxa má aprisiona a princesa lá. A Rapunzel fica lá em cima. Tá romântica essa história. Tá romântica, né? Até que um príncipe vem resgatar. Olha, essa foto foi o João Henrique que mandou. Ele falou: olha, eu sei que a qualidade não tá muito boa, mas será que o professor consegue me ajudar a identificar que abelha é essa? Que elas fazem a colmeia dentro dos buracos das longarinas aqui na usina. Tem muitos e muitos ninhos delas. Pela foto, parece ser vespa, não é abelha. E parece aquela estrelinha, que tem aqueles pontinhos amarelo ali vamos dizer, nas costas. Então isso aí aparentemente é vespa. É outra classe, não seriam abelhas. Tá? E a mamangava é uma abelha, né? É, também, mas é de uma outra classe, da Bombyciae, e também tem uma atividade ecológica muito importante, principalmente polinização de maracujá. Polinização cruzada.
Cruzada. Olha só, tô sabendo. É isso aí. Eu tenho maracujá em casa e já fotografei a abelha. É muito Daqui bonita, a pouco o né? Márcio traz um pote de mel. Isso. Agora, e a mamangava não produz Aliás, mel, você não né? trouxe um pote de mel, né? Então, eu ia Aqui trazer... a tradição é o seguinte, os entrevistados, quando tem alguma ligação com alguma coisa, seja Depende do doce, assunto, padaria, né? Depende do mas assunto. eu não pago. Eu não posso trazer. Eu ia falar, eu ia trazer umas ferroadas aqui, mas nós tivemos um problema sério na universidade ano passado. Roubaram toda a nossa produção de mel. Roubaram. Roubaram. E às vezes, até quem, infelizmente, teve essa ideia, estiver nos ouvindo essa infeliz ideia, é dizer que na universidade nós fazemos pesquisa. E pode ter algum mel contaminado ali. E pesquisa justamente para, às vezes, contaminar mel, ver os efeitos, porque uma das linhas de pesquisa nossa é com agrotóxicos, mas as nossas pesquisas são para ajudar o apicultor, para melhorar manejo, levar conhecimento. E às vezes, quando faz isso, atrapalha muito. Vai ter uma tremenda dor de barriga, então. Vamos falar assim. E atrapalha todo um esquema, porque nós não produzimos visando lucro, né? Isso não é nem o objetivo nosso. Pesquisa, né? Então nós não tivemos mel. Então eu fico devendo que na próxima safra eu trago um potinho de mel aqui para vocês. Tá bom. Os apicultores do Brasil estão preocupados, né, com o tarifaço, inclusive os nossos aqui da região, né? Com o tarifaço do governo dos Estados Unidos de 50%. E eu estava vendo, eu sou o telespectador da madrugada antes de vir para cá, na cidade de Picos, que eu conheci essa cidade lá no Piauí, né? Que é uma produção familiar, né? Eles mudaram a vida dessas pessoas com a produção de mel, né? E de repente não tem como exportar mais esse mel. É uma dificuldade muito grande que aqui também a gente deve estar enfrentando, né, professor? Sim, Márcio. Esse tarifácio, infelizmente, assim, está atrapalhando a cadeia da apicultura, porque os Estados Unidos ele é o principal comprador do mel brasileiro. Então, quando colocou esse tarifaço, eu estava vendo esses dias, o nosso mel vai ser menos competitivo lá. Então, dá um exemplo bem simples. Enquanto um mel argentino vai custar perto de $8, o mel brasileiro vai custar 16. Então é o dobro. Então a gente vai perder competitividade. Já teve muito containers de mel que estão barrados, parados, esperando ver o que vai acontecer. Estraga, né? O mel tem uma validade de 2 anos. 2 anos. Então ele ainda não vai ter o problema. Mas o problema é justamente esses pequenos e médios apicultores, que a venda do seu mel, né, faz todo o diferencial na sua qualidade de vida. Verdade. E aí o governo está procurando alternativas. A Confederação Brasileira de Apicultores e Meliponicultores, eu faço parte, né, já criou um grupo de trabalho com representantes das federações dos estados, com o importador americano, justamente para discutir alternativas para que a cadeia não seja drasticamente prejudicada. E uma dessas alternativas é justamente aumento de consumo interno, né? O consumo do brasileiro é baixo. É baixo. Em média, de 180 a 200 gramas de mel ano por habitante. Em outros países, fazendo um comparativo, mais ou menos. Você pega ali a Alemanha, 1,1 kg, entendeu? Então é 5, 6 vezes mais. Então a gente consome pouco. Agora, professor, como é que as pessoas que estão acompanhando esse nosso bate-papo, como é que eu conservo o mel? Eu recebi ou comprei um pote de mel e eu vou colocar na geladeira, deixo fora. Se eu deixo fora da geladeira, de repente a formiga... Quando tá açucarado, o que eu faço? Ó, uma coisa que às vezes a população confunde muito é o mel açucarou, né? Açucarou é falso. Não necessariamente. Todo mel puro ele vai açucarar. A gente fala cristalizar. Esse é um processo natural do mel que depende também da sua fonte, da sua origem botânica, tá? Então, cristalizou é normal. O ideal é eu armazená-lo a temperatura ambiente, tá? Num armário, porque se eu colocar na geladeira, eu vou acelerar o processo de cristalização. Entendi. E aí um erro muito comum também que nós fazemos é que quando eu quero tirar uma colher desse mel cristalizado, açucarado, para colocar no leite, que o brasileiro consome no inverno, mel, né? Que é para fazer leite com mel, essas coisas, eu coloco em banho-maria em casa. Em banho-maria em casa, a temperatura da água ferve próximo de 100 graus, o produto vai chegar a uma temperatura próxima. E as proteínas, são poucas no mel, tá? Chega ali ao redor de 0,3%, ele é muito mais uma solução açucarada, mas tem proteínas, enzimas, vitaminas, elas pedem a sua conformação próximo dos 45 graus Celsius.
Então eu altero conformação e posso afetar a atividade biológica dessas proteínas. E sem contar que toda vez que eu fervo meu mel em casa, eu estou estragando a qualidade dele. Porque eu gero compostos dentro do produto que são relacionados ao frescor do mel. Então o ideal, quando o mel está cristalizado, e eu quero dissolver no leite, dissolve ele cristalizado, ele vai dissolver no leite. Ah, mas eu quero fazer um tempero de mel com mostarda para pôr na carne, né? Ou na salada. Tira o que você quer consumir, volta a fazer líquido, só aquele pouquinho, e aí você consome. E aí você preserva o seu alimento. Não, mas eu queria uma colher dele açucarado e faço o quê? Como que ele vai... Você pode pôr em banho-maria. Pode colocar porque é um consumo rápido. Você não vai estragar todo o pote, né? Todo o pote. Entendi. Entendeu? Então, se for para dissolver no leite, ele vai dissolver, né? Porque a qualidade do mel açucarado e líquido é a mesma. Só mudou ali o estado da matéria. Então, dá para consumir. Fica feio, né? Só fica. Fica aquele aspecto. Pelo menos você não estraga tudo, né? Professor, qual o número de variedade de abelhas que nós temos no Brasil, por exemplo? Então, ó, a africanizada é só uma, tá? Que é uma espécie exótica, foi introduzida aqui no nosso país. E temos a sem-ferrão. A sem-ferrão são mais de 300 espécies. Mais de 300. Mas diminuiu muito, né, Márcio? Antigamente a gente via muito nas casas, sempre tinha. Hoje em dia não tem mais, ficou difícil de ver. É difícil. Elas vindo nos postes, tinha bastante. Hoje Reduziu por conta dessa... que a gente tem vários problemas dessa redução, né? Primeiro é as monoculturas. Esse fumacê mata as abelhas? Fumacê afeta. Chega a matar ou só deixa ela... Não pode, dependendo da exposição, eliminar a colônia, ou pode causar problemas fisiológicos que a colônia começa a perder população gradativamente. Então você vê isso ao longo do tempo, o término ali da colônia. Mas tem os agrotóxicos que são aplicados em grande quantidade, tem as monoculturas que reduzem a oferta de pasto, alimento para elas, né? E quando eu falo nesse alimento é a variedade de nutrientes que ela encontra na natureza e passa a encontrar às vezes só uma qualidade de alguma monocultura. As alterações climáticas, né, que querendo ou não estão afetando às vezes a produção de néctar de algumas culturas. Então são fatores que levam essa redução. Então, embora a gente ainda tenha bastante abelha, os apicultores estão conseguindo se manter aí. Na Praça Isabel Arruda, ali no centro da cidade, onde tem normalmente as feiras de produtos gastronômicos, né, dos artesãos da cidade, tem ali uma árvore com a plaquinha, né, colmeia de mandaçaia. A mandaçaia. Né? E eu achei muito interessante que tem essa plaquinha até para orientar as pessoas. E eu já vi umas 2 vezes, não vou todo domingo lá, mas eu já vi algumas vezes e as pessoas respeitam. Isso é muito interessante, né? Sim, e mandaçaia não precisa problema, é abelha sem ferrão. Sem ferrão. Tá? Eu tenho em casa, é maravilhosa essa abelha. Mas essa conscientização da população é extremamente importante, tá? Porque a gente faz muita educação ambiental com crianças em escolas, nosso grupo lá da Unesp. E é lindo quando você vê as crianças, os adolescentes perguntando, sabendo. Curiosidade. Né? Você falou que tem em casa, o quê? Você tem abelha de estimação, então? Tem. Hoje mandaçaia já está aí, como que eu posso ter uma abelha? Eu criar abelha de estimação. Você tem abelha, a gente tem cachorro, né? Você tem abelha, eu tenho em casa, eu tenho em casa abelha. Mas sem ferrão. Abelha de estimação, você tem? Não abro para tirar o mel, porque eu tenho dó, deixo lá para elas, é só mesmo pelo prazer de vê-las. E você pode comprar de um meliponicultor credenciado, e hoje mesmo quem cria abelha sem ferrão tem que ter o cadastro na Defesa Sanitária do Estado de São Paulo. Legal. Tá? Não é punitivo nem nada, só para saber que existe ali uma criaçãozinha, é um hobby, né? Não é uma criação. Eu já tive Jataí. Jataí, né? Jataí. Também é sem ferrão e dá um mel muito gostoso. Mel muito gostoso. Nunca tirei o mel daquela. Aquela uma casinha só pra... de medo de abelha. Sério? Nossa, ela tem pavor, assim, de ser picada. Não, a sem ferrão, para ela não se preocupar, o máximo ela vai dar uma mordida. A arapuá faz muito isso, né? Uhum. Esses dias mesmo eu fui tomar não sei o que eu fiz lá que eu tava tomando, deixei na pia lá de casa. Voltei uns 5 minutos depois, a hora que eu tomei um gole e senti uma mordida na língua. Era uma arapuá que tinha caído ali. Abelha junto. Já engoli a abelha. Peguei, tirei e falei, danadinha, né? Mas só deu uma mordida. A apis ferroa. Mas sem ferrão não precisa ter problema. E mesmo assim, o dia que alguém tiver a oportunidade e fica o convite aqui para vocês, de abrir de forma correta uma colmeia com uma abelha africanizada,
não tem como não se apaixonar. É maravilhoso. A organização delas, né? A visão, maravilhoso. Né? Acho que isso muda a visão de quem tem todo esse receio, esse medo. E eu sempre brinco, a gente deve ter respeito, como qualquer outro animal. Claro. Seja serpente, escorpião, qualquer outro animal assim, que leve a um problema de saúde pública. A gente tem que ter o respeito. Né? Então, não tem como não gostar. São Paulo tem para criança, eu levei o Museu da Imaginação, tem um local lá que é tipo uma colmeia. Você entra dentro da criança, bacana. Muito interessante. Que legal. Eu não lembro o local, mas chama Museu da Imaginação. Tem uma das atividades lúdicas lá é sobre uma colmeia. É bem interessante, realmente. É muito. Agora, eu nunca imaginei ter como bicho de estimação, animal de estimação, você tem uma caixinha de abelha. Uma caixinha de abelha. No jardim lá. Eu já tive também. É muito legal. E aí você fica olhando, voando. Você tem que tratar dela, alimentar? Não, ela não, se vira. Porque tem o pasto, como a gente não tira o mel, o que elas armazenam para os períodos de escassez, elas consomem elas próprias. Né? No inverno é o quê? Elas saem menos? Porque tem menos recurso alimentar. Então elas vivem mais às custas do que elas armazenaram. E aí por isso que se você tira, se fosse uma produção comercial que eu extraísse o mel, eu tinha que suplementar como uma alimentação artificial. Pôr um xarope de açúcar ali para elas, para dar energia nesse período. Depois elas vão buscar na natureza. É maravilhoso. Legal. Professor Ricardo Orsi, muito obrigado por ter aceitado. Nós temos outra entrevista daqui a pouquinho, né? Foi uma doce entrevista, né? Poxa vida. E de vez em quando eu incomodo o professor Ricardo Orsi. Mas lembrando, você que levou o mel lá da faculdade, né? Vai ter dor de barriga por 6 meses, doutor. Um ano, né? Um ano de dor de barriga? Tem que ser pelo menos um ano. Largamos ser besta. Não façam mais isso, gente. Aliás, não peguem de ninguém. De ninguém. Muito obrigado, viu, professor? Imagina, mas eu que agradeço Lorival, pelo convite. Querido. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho. É muito prazeroso falar das abelhas, né? Eu acho que uma mensagem final para quem está nos ouvindo, se deparar com uma abelha africanizada, chama um especialista. Sim. Nós temos aqui em Botucatu o privilégio de termos uma parceria com a Vigilância Ambiental e Saúde da Prefeitura, o Valdinei, o Ney, né? Como a gente conhece. O roqueiro. E a gente faz um trabalho, né, de captura dessas colônias gratuitamente em todas as áreas urbanas. Isso vai tudo para a faculdade, a gente faz o destino correto. Então aciona o pessoal, tá? Não sai atirando pedra. Não sai atirando pedra, jogando. Fazia aqueles canudinhos. Atirava, né? Mas era vespeiro. Era vespeiro? Vespeiro. Atirava o canudinho e saía correndo e deixava quem vinha atrás é a melhor forma de ter seguidores hoje, né? Ô Márcio. Mas obrigado. Vamos lembrar aqui agora, o Márcio nós fizemos tiro de guerra junto. Uma vez nós saímos fazer uma marcha lá e alguém que estava lá na frente, o batedor, teve a feliz ideia de jogar uma pedra num desse. E quem veio atrás foi uma correria muito boa. Gente. Né? Mas agradeço, estou sempre à disposição, viu? Obrigado, professor. Bom dia, viu? Obrigado, vocês também. Um abraço, querido. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.